Trilha Social com você. E essa semana nós estamos aqui com Fátima Ramos, que é ex-presidente do Desafio Jovem de Alagoas. Ela vai falar um pouco também do trabalho que ela tem feito e da revista que ela lançou e o porquê que ela lançou essa revista, que é o motivo dela estar aqui no Trilha Social hoje. O Trilha Social que fala o bem, faz o bem e divulga o bem. Muito prazer em tê-la no nosso programa, Fátima. Eu que agradeço, Maristela, por este convite. É sempre um prazer atender os teus convites, sempre te acompanho também nessa visão do social. Eu também te parabenizo, né, por voltar o coração para essa obra, né, de fazer o social. Então, eu é que agradeço por este convite. Obrigada. Fátima, você participou do Desafio Jovem, foi presidente do Desafio Jovem, que é um grupo que trabalha com dependentes químicos. Foi uma experiência muito profunda para você. Me fala um pouco dessa experiência. Como é que você foi convidada? Como é que você participou desse processo? Olha, o Desafio Jovem de Alagoas, ele tem uma história muito bonita. Ele nasceu nos Estados Unidos em 56. A pessoa era um missionário, David Wilson, que ele voltou o coração também para cuidar de dependentes químicos, e esse trabalho começou a fazer com que as pessoas aqui também no Brasil voltassem o coração para cuidar de dependentes químicos, e tinha a visão do missionário David Wilson. Então, o Desafio Jovem de Alagoas, aqui em Maceió, ele foi fundado pela irmã Arlete Chiorato, que é assistente social, e já tem muito tempo, acho que agora, talvez uns 18 anos, que ela lançou o desafio, né, que ela fundou o Desafio Jovem. E, uma época, eu fiquei sendo voluntária. Então, tinha um Desafio Jovem feminino, ali perto da Igreja Católica, ali da Amélia Rosa, e tinha o masculino. Com o tempo fechou, porque é muito difícil, você sabe, fazer o social é muito difícil. Então, o Desafio Jovem via exclusivamente de doações e de filantropia. E fechou. Fechou o masculino, fechou o feminino. E, uma época, a irmã Arlete, ela disse que estava orando, sentiu de Deus, assim, e ela disse que só via a minha pessoa na frente do desafio. Então, ela fez o convite, ligou para mim. Eu não me sentia capacitada para fazer, apesar de gostar, que desde a minha conversão, eu como cristã, eu comecei a fazer um trabalho há 14 anos no Baldomero. Então, eu comecei a me apaixonar pelo trabalho com dependentes químicos. E eu ia lá no Baldomero, levava uma palavra. E uma época foi assim que começou esse amor. Então, uma época eu estava lá, fui levar uma palavra e não consegui, porque eu só chorava naquele lugar. Comecei a chorar, 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 e no final, aqueles homens ali assistindo aquele culto, que a gente foi fazer um culto, eu entreguei uma Bíblia para um deles. E na época a gente tinha a empresa Chamariz, né, que era uma livraria, e eu estava lá. E há 4 anos após ele chegou, eu estava lá na empresa, ele bateu nas minhas costas e disse: olha, você não lembra de mim, mas há 4 anos você me deu uma Bíblia naquele local e hoje eu sou um diácono. Então, ali eu fiquei muito feliz. Então, aquilo ali foi um combustível, apesar de ter lutado muito, pedindo ajuda e nunca ter visto as portas fechadas, mas ali foi um combustível. E pouco tempo depois, a irmã Arlete, ela me chama. Ela liga para mim, como eu disse, eu fiquei meio assim, não, irmã Arlete, eu não sou capacitada para isso, eu não tenho capacidade, sou voluntária. Mas você achava, né? Era, porque eu achava que a força era nossa, né? A gente tinha que ter essa força, mas acho que a necessidade nos faz, né? E eu dizendo não o tempo todo, mas falei com meu esposo, porque eu queria que ele dissesse: não, você já tem muitas coisas, você dá palestra, você tem um ministério também. E eu tem 3 filhos, mãe, presa. Mas não, ele chegou para mim e disse: filha, se foi Deus que te chamou, vai embora, vai fazer. E eu vou te dizer uma coisa assim, que às vezes as pessoas não entendem muito, mas eu fui orar. Botei os joelhos no chão e disse: Senhor, fala comigo, eu não sou capacitada, Senhor. Eu ia doar, mas não para estar ali naquele trabalho. E senti Deus falar forte no meu coração, dizia Provérbios 31:8,
Provérbios 31:8, eu que pegava a Bíblia e fazia assim, ó, para pegar um versículo, de repente, Provérbios 31:8, fui na Bíblia, abre a tua boca em favor do mudo, por todo aquele que está designado à destruição, ou então que anda em desolação. Então, eu entendi, mais mudo do que um dependente químico. Porque a gente dependência fala química e ninguém escuta. Emudece. Então, Emudece a pessoa. No outro aspecto também, Maristela, você, eu, nós que fazemos o social há muito tempo, quantas vezes a gente vai, grita, faz passeata, a gente apela, a gente faz projetos e ninguém escuta. Imagine quem está nessa situação. Com certeza. Então, ali eu entendi que era um chamado maior de Deus para a minha parte e fui. E passei 3 anos e meio, foi um trabalho muito lindo, que ainda hoje eu encontro os frutos daquele trabalho, né? A gente reabriu o desafio. No início eu tenho umas testemunhas que eu tirava feira da minha casa. Eu ia, levava um feijãozinho, tínhamos 22 jovens numa casa, a água caía quando chovia. E eu ia lá, tirava uma feira e depois, com o passar do tempo, as pessoas vendo o trabalho e a mão de Deus em cima daquele trabalho, a gente ganhava, o pessoal fazia algum trabalho de escola e nos procuravam. E elas mandavam meia tonelada de alimentos para a gente, tanto é que a gente ainda, além de ter para o desafio, a gente doava para outras instituições. Então, assim, quando a gente faz o trabalho com seriedade, a coisa vai para frente, né? É muito difícil. Vocês não tinham ajuda governamental? Nada, a gente não tinha. Um tempo depois, eu já tinha saído quando o desafio conseguiu alguma ajuda aí, mas é uma coisa muito pouca para a demanda, entendeu? Depois você se desligou do desafio? Depois que eu desliguei do desafio, mas a gente era 100% filantropia, a gente tinha ajuda de empresários, por exemplo, meu marido e eu, a gente tinha um motorista que tinha uma caminhonete e a gente fazia, eu ligava para os amigos, para as empresas, olha, vê, Fátima, restaurante Fátima, olha, tem não é sobra de lixo, mas, claro, mas tem verduras, tem frutas, eu pedia para ir. E a gente começou a fazer um trabalho, e o interessante, Maristela, que a gente, o amor, né? O amor, assim, ele modifica muita coisa. Eu tenho, assim, vários testemunhos, coisas, assim, maravilhosas, incríveis, que, assim, difícil de as pessoas que estão de fora entenderem como é importante o amor. E com o tempo aquilo ali foi crescendo. Cresceu de uma forma, assim, muito bonita. A gente viu, por exemplo, eles passavam lá de 6, 7 até 9 meses. Teve um Antônio, que ele era totalmente dependente do álcool, tinha 59 anos na época. Depois ele se libertou do álcool e alugou uma casa perto do desafio para nos ajudar também com os meninos. Isso acontece muito, né? As pessoas que passam por uma casa de acolhimento, onde ele vai deixar, vai ser limpada a droga, né? Posteriormente, quando ele consegue se livrar, apesar de que ele vai ser um dependente químico em tratamento, né? O resto abstinência, né? Ele vai viver em abstinência. Né? Ele não pode nem o primeiro gole, nem o primeiro trago, nunca mais. Essas pessoas acabam também, a mesma compaixão, esse mesmo olhar que eles receberam carinhoso, que os ajudou, eles também querem dar àqueles, porque mais do que eles, ninguém sabe, porque eles vivenciaram. E o quanto é difícil, né, você sair de um vício. Às vezes eu encontro pessoas que são viciadas em cigarro e elas estão reclamando e brigando porque o filho, às vezes a mãe e o filho está na droga. Ele fala assim, ele não deixa, ela não deixa o cigarro, também. Como é que ela quer que o filho, ela não dá exemplo também, né? Se é difícil para ela deixar o cigarro, que cria uma dependência, mas não tira você do foco da vida, como é o caso da droga, do crack, que tira você do ar, né? Mas apesar que o cigarro não deixa de ser uma droga, porque ele te adoece, ele te traz uma série de problemas também, além do que traz problemas de saúde também para todos aqueles que estão perto daqueles que fumam, né? E até porque que a droga é tudo aquilo que ele não é gerado pelo próprio organismo. Tudo aquilo que vem de fora é a droga, e principalmente as ilícitas, e as drogas tem vários tipos, né? Selecionamos por droga, para aquela que afeta o sistema nervoso central e tal, tem umas que causam, todas as drogas, elas, se não tiver cuidado, se não tivermos cuidado,
porque a gente fala também da droga remédio, que também é uma droga. Mas todas elas causam dependência, e principalmente o álcool e o tabaco. O álcool ainda é a droga que mais mata. Agora existem, como você falou, que existe a droga do remédio, que ela tem uma função. Uma função. E ela tem, você passa por um médico, ele vai saber a quantidade, mas o que você precisa. Se não tiver o controle, porque tudo é a droga, né? Porque você sabe que tem pessoas que usam, também utilizam do remédio, de alguns remédios, para a droga. Por exemplo, onde eu quero chegar é que nós fazíamos um trabalho que a gente não utilizava remédio. A gente levava, claro, existem casos e existem casos. Não vou dizer que há determinadas pessoas que precisam ser no acompanhamento médico. Que é o que a gente chama de redução de danos. É aquela pessoa, por exemplo, que fuma maconha ou utiliza crack, ele quando entra na abstinência, lhe é permitido, por exemplo, fumar um cigarro. O cigarro também não é bom, mas é uma redução de danos. Vai reduzindo até que depois ele nem usa nem cigarro, nem outra droga. Né? Pronto. Então, o que é que acontece? Então, a gente via essas pessoas deixando as drogas e ajudando também, né? As pessoas, esse seu Antônio, quando eu estava voltando, agora quando eu estava falando, ele alugou uma casa lá perto, foi nos ajudar. E o que eu sentia muita dificuldade é porque a reincidência, eu me preocupava muito com a reincidência. Então, o que acontecia? Os meninos passavam lá de 6 a 7 meses lá no centro de reabilitação. Quando chegavam em casa, eles chegavam para mostrar aos pais que conseguiram, mas eles não estavam também, eles não sabiam como receber aquele filho. Então, eles não acreditavam. É porque se você não fizer você tem que fazer o trabalho dentro da casa, mas também tem que preparar a família. A família tem que ter o interesse também de acompanhar e saber como é que ela deve acolher. Mas nós temos uma deficiência, né, nesse ponto. Muitas vezes a casa de acolhimento, ela também não tem pessoal específico e capacitado para preparar a família, né? Mas também não é nem a questão, é financeiro. Por exemplo, o doutor Eliel, na época, ele era o psicólogo voluntário do Desafio Jovem. E eu fiz uma proposta, doutor Eliel, vamos fazer algo, a gente tem que ir lá na casa, preparar a família para saber receber aquele jovem. Então, do próprio bolso, tirava o combustível, colocava no carro do doutor Eliel, porque ele já usava o carro dele, já era voluntário e ainda ia fazer esse trabalho. Então, nós da diretoria que fazíamos isso. E vocês que eram da diretoria também não eram remunerados? Não, a gente colocava todo mês... Só tinha maior responsabilidade. Responsabilidade. Nunca, até o combustível do nosso carro, a gente não recebia. Pelo menos eu nunca recebi, eu colocava no meu carro para a gente fazer um trabalho. Meu esposo, todo mês, ele pagava uma secretária. Nós tínhamos 2 pessoas, a tesoureira e a secretária, que era pago pelo meu esposo na época. Então, assim, a gente fazia um trabalho realmente para aquela finalidade, porque nós acreditamos. Independente do Baldomero, há 14 anos, quando comecei, do Desafio Jovem, meu marido, ele já foi menino de situação de rua. Então, meus filhos, hoje o mais velho tem 26 anos, tenho 3 filhos, eles desde pequenininhos, eles foram educados a respeitar. Eu passava no semáforo, eu comprava pão e mostrava para eles que eles agradecessem a Deus, porque pessoas não tiveram aquela oportunidade e eles tinham, então eles tinham que respeitar, seja lá quem for, e até respeitar mais os que necessitam ser respeitados, porque a gente vê... Através do exemplo também que se educa, né? Isso. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. A Trilha Social volta já já com você. O programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem. Até já.